Vamos lá então, sou o Dr. Lee, eu sou médico e nesse vídeo eu vou abordar com você o conceito de problema manufaturado, né? Só uma ressalva que na verdade esse vídeo é um repost, né? Porque eu postei já esse vídeo, só que ele ficou sem áudio, então estou regravando esse vídeo. Se você assistiu já ele pela metade, então assista de novo esse vídeo e assista ele até o final, porque eu espero que dessa vez o microfone não acabe a bateria no meio. Muito bem. O que é o conceito de problema manufaturado? É o conceito de que você está inventando o seu problema. E a sua resposta imediata e em alto bom tom vai ser: doutor, você não está na minha vida, você não sabe o que eu estou passando, você está dizendo que eu estou inventando problemas, mas aí da tua cadeira, da sala da tua casa, é muito fácil dizer que eu estou inventando problemas. Só que você não me conhece. Você não sabe como é que é sofrer de verdade. Você nunca sofreu. Eu recebi um comentário assim esses dias, né? Você vive aí no seu mundinho e você não sabe o que é sofrer. Você não sabe da vida das pessoas de verdade. Muito bem, né? Quando eu digo que você inventa os seus problemas, eu não estou dizendo que você está criando coisas da sua cabeça, que você está delirante, que você está num quadro de psicose. Não é nada disso. Eu quero dizer que, essencialmente, tu interpreta os fatos objetivos de maneira subjetiva e transforma aquilo que é uma realidade objetiva em um problema subjetivo teu. Em outras palavras, tu interpreta aquilo que é como um problema, mas existe a opção de interpretar aquilo que é como um estado passageiro, como uma oportunidade, como uma chance de fazer diferente. Tudo depende da maneira que você vê o mundo. E aí, necessariamente, tu cria novos problemas porque a tua visão de mundo, a tua interpretação do mundo, ela é enviesada para um lado de te colocar de vítima. Por quê? Porque muitas vezes, como eu já falei em outras ocasiões desse canal, essa história de vítima que tu cria, ela corrobora todas as tuas crenças. E aí, quando eu digo que tu precisa de um novo sistema de crenças, e essa expressão é muito perigosa porque ela foi cooptada pelos coaches, né? E há quem diga que eu sou um coach e que meu CRM não vale muita coisa, mas tudo bem, eu não me importo muito com isso, né? Vocês podem me chamar do que quiser, desde que a minha mensagem chegue até vocês, eu não me importo. Quando tu cria um novo sistema de crenças, o que tu está fazendo essencialmente? Tu está trocando esse dicionário, né, mental, emocional, que diz que os fatos que acontecem contigo, que a história que o mundo te conta, tu troca essa interpretação, né, porque a história é como ela é, tu troca essa interpretação por uma interpretação que te diz: existe uma oportunidade para ti, existe uma maneira de melhorar a tua vida, existe uma chance de tornar a tua vida melhor, mais fácil, com mais riqueza, com mais tempo livre, né, com mais felicidade. Mas para fazer isso, tu precisa necessariamente abrir mão desse hábito, porque é quase que necessariamente um hábito, né, recorrente, contínuo na tua vida, tu se contar a mesma história, a mesma interpretação sempre de que tu é um derrotado, de que tu não é capaz, de que tu não, né, não vai dar conta. E por que que é tão difícil fazer isso? Por que que é tão difícil tu parar de criar esses problemas na tua cabeça? Por que que é tão difícil que tu necessariamente consiga criar as tuas próprias soluções, que é o que nós queremos fazer essencialmente? Porque requer que tu consiga abrir mão dessa identidade antiga, que é sempre reforçada, é sempre corroborada, é sempre reafirmada por meio de todos esses problemas que tu cria na tua cabeça, por meio dessa interpretação sobre a tua vida, e requer que tu abra mão de tudo isso e consiga catalisar uma identidade nova. E o que muitas vezes acontece? Né? Jung vai falar que existe o conceito de que tu tende a sempre cair na tua personalidade antiga, né? Quando tu não consegue catalisar uma personalidade nova. Em outras palavras,
toda vez que tu tenta se transformar em uma coisa nova, toda vez que tu tenta virar outra pessoa nova, mas não consegue, seja porque tu realmente não consegue deixar de acreditar em todas as coisas que te falaram. Tu não consegue deixar de acreditar que tu é uma vítima. Tu não consegue deixar de acreditar que a vida não pode ser melhor, que tu só tem aquilo. Tu vai necessariamente voltar a ser aquilo que tu era antes. Por quê? Porque é o teu lugar de segurança. E é por isso que é difícil tu conseguir criar uma nova identidade. E é tudo uma questão de identidade, efetivamente. Por quê? Se fosse esse determinismo que até hoje, né, algumas pessoas tentam defender, mas que a sociologia rechaça, que a antropologia rechaça, que a filosofia rechaça, que a psicologia rechaça, se fosse esse determinismo, né, não existiriam as pessoas que são outliers dentro do seu meio. Quer dizer, toda pessoa que nasce em um meio, ela seria condenada a repetir aquele meio. Então, uma pessoa que sofreu abuso dos pais necessariamente vai se tornar um abusador. Uma pessoa que necessariamente nasceu dentro de um contexto social e econômico desfavorecido vai se tornar uma pessoa que reproduz aquele contexto. E o que a gente vê, na verdade, é mais e mais o contrário. Uma pessoa que nasce dentro de um contexto familiar desfavorecido para e pensa: eu não quero que essa corrupção, eu não digo corrupção de pagar dinheiro a alguém, pelo amor de Deus, né, mas eu quero dizer corrupção de corrupção moral, corrupção da alma, eu não quero que essa dor humana, a dor do sofrimento humano, passe para uma próxima geração. Eu não quero que ela continue por meio da minha existência. Portanto, eu decido aqui e agora fazer com que esse sofrimento termine comigo. Então, aquela pessoa que veio de um contexto familiar difícil, que às vezes tinha um pai alcoólatra, mãe alcoólatra, os pais usuários de droga, que tinham os pais que tinham problemas com gasto de dinheiro, o que ela faz? Ela se torna uma pessoa completamente diferente, de modo a sanar todos os problemas que os pais tinham. Ou se não todos, a maior parte deles. Todo mundo na sua família, em algum grau, tem alguém que foi assim. Todo mundo tem alguém que foi assim. E o que que essa pessoa fez, em outras palavras? Ela parou de criar os próprios problemas. Ela parou de ver aquela história que ela se contava para si mesma como uma história de derrota, como uma história de fim em si mesmo, e começou a enxergar a si, a sua própria história. Começou a julgar os fatos objetivos com outros olhos. E essa que é a beleza da sua capacidade de se transformar como pessoa. E como é que você faz isso? Como que você faz isso? Porque é muito fácil, né, dar um exemplo aqui, falar do Jung, trazer o grande pai da psicanálise, né, um dos pais da psicanálise aí. Como é que você faz isso? Requer primeiro que tu tenha a percepção. Quer dizer, tu vai abrir as portas para essa possibilidade de se desconectar desse vitimismo. Se desconectar, se desfazer dessa narrativa que diz que tu é um coitado, uma coitada, que a tua vida é um sofrimento, que tu é um fracasso, que tu é vítima das circunstâncias da sociedade, né? Da desigualdade social, né? Da economia, da cultura, da política, do país, enfim, a puta que pariu. E tu vai se enxergar como protagonista da sua própria história. Na medicina hoje se fala muito, dentro do contexto de atenção primária em saúde, de tu conseguir empoderar, né, de tu conseguir ensinar, educar o paciente a ser protagonista do próprio processo de cura. É o que eu pretendo fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu tento fazer com isso. Eu não quero te dar soluções prontas, eu quero que tu seja o protagonista da tua própria história. Tu, guria, tu, guri, seja protagonista da própria história. Por quê? Porque é só tu que pode fazer isso. É só tu que sabe da tua história. Dos detalhes, dos pormenores do que aconteceu no que aconteceu. Então, a partir do momento em que tu assume que tu não é mais coadjuvante da tua própria história, aí sim nós podemos começar a ter uma conversa. A partir do momento em que tu assume que tu vai tomar as rédeas da tua vida e parar de interpretar ela como uma grande história de derrota e vai começar a interpretar ela como uma vida, ponto. Não é nem boa nem ruim, é a tua vida. E a partir desse momento, então,
nós podemos começar a dar o segundo passo, né? O segundo passo da psicanálise é, né? Bom, vai de uma linha da psicanálise, né? Não é a psicanálise como um todo, mas dentro da psicanálise. Nós vamos poder dizer que o próximo passo seria a repetição. Quer dizer, alguns de vocês vão olhar os meus vídeos e vão dizer: porra, de novo esse assunto? De novo falando disso, cara? É, de novo. De novo. Quem já fez terapia sabe como é que é. Tu vai no terapeuta, vai no terapeuta, um psicólogo, psicóloga. E aí, tu conta uma coisa, fala: eu briguei com a minha mãe essa semana, aconteceu tal coisa. Aí, no meio da sessão, tu fala assim: olha, desculpa, viu? Tô falando disso de novo, eu sei que tá chato. Né? E você tá pagando a pessoa, mas você tá pedindo desculpa, né? Você tá pagando a pessoa, mas você tá pedindo desculpa. E aí tu fala até: mas eu tô falando disso de novo. Tá falando disso de novo. Aí semana que vem tu vai voltar lá na terapia e tu vai falar disso de novo. Tu vai, na outra semana, falar disso de novo, de novo, de novo. Que é o que a gente tá fazendo aqui. A gente pega o mesmo tema e esmiuça ele, sabe? Moe, deixa tudo bem mastigadinho até tu começar a ouvir isso de novo e entrar bem na tua cabeça. Tu vai repetir para finalmente, depois que aquilo entrou na tua cabeça, a gente macetou aquilo, tu vai começar a elaborar. O que é elaborar? Qual que é o próximo passo de elaborar? Significa, tu começou a enxergar as peças soltas daquela história que tu tá finalmente começando a enxergar a ti mesmo como protagonista e agora tu conseguiu esmiuçar ela porque a gente ficou batendo naquela tecla várias e várias vezes, tu assistiu uma caralhada de vídeos meus e agora tu tá conseguindo elaborar, enxergar aquilo e reorganizar as peças da tua história de uma maneira um pouco mais coesa, de uma maneira um pouco mais inteligente, né? E como é que tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso sempre tentando fazer com que aquela história tenha uma lógica interna. Quando tu parar para reorganizar a tua história, que tu vai recontar para si mesmo, né? Tu vai fazer uma autoanálise necessariamente fazer uma autoanálise. O que vai acontecer? Tu precisa que aquilo tenha um começo, meio e fim. Tu precisa que aquilo tenha uma ordem. Tu precisa que aquilo comece a fazer sentido. E aí sim tu vai olhar tuas qualidades, tu vai olhar onde que estão teus pontos fracos, tu vai olhar de que maneira que isso correlaciona com a minha vida, né? E parar de novo de enxergar tudo isso como se fosse a história da tua derrota. E vai enxergar aquilo como uma história. Por quê? É só uma história. Ponto. Não é boa, não é ruim. Né? Eu vou trazer aqui um outro amigo. Né? Eu já trouxe o Jung, vou trazer um outro amigo, Shakespeare. Né? O pai da língua inglesa, que eu não sei se vocês sabem, mas ele é responsável por uma grande parte do glossário da língua inglesa, né? Que não existia, e o cara inventou, ele tirou do cu, né? As palavras, e olha só, né? Hoje é o pai da literatura inglesa. Né? E ele genialmente disse que não existem coisas necessariamente boas ou ruins, existem coisas, né? Mas quando nós pensamos sobre elas, é aí que elas se tornam boas ou ruins. Então isso serve para a tua vida também, né? Quando tu faz essa autoanálise, que é uma das coisas que nós fazemos dentro do clube, aliás, nós faremos dentro do clube, porque nesse momento ele ainda não está aberto, né? Mas é possível que quando tu assistir esse vídeo no futuro ele já esteja aberto. Uma das coisas que nós fazemos dentro do clube é essencialmente fazer esse tipo de análise. Né? Mas o que isso tem a ver com produtividade? Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Quer dizer, como é que tu quer, né, pretender ser uma pessoa que é mais produtiva se tu nem sabe no que tu é bom? Quer dizer, tu tem que fazer uma autoanálise, tem que parar e olhar para dentro de si mesmo para conseguir entender de que maneira que tu vai conseguir resolver teus problemas, sabendo capitalizar em cima, né, daquilo que tu é bom. Porque se tu não é bom numa coisa, o que adianta eu te dizer aquilo que funcionou para mim se a gente não sabe se serve para ti, né? Quer dizer, é que nem chegar pro Neymar e falar assim que ele tinha que ser um jogador de basquete, né? Sem conhecer ele. Quer dizer, eu não sei qual que é, né? Se um de vocês é o Neymar, vamos dizer assim, da engenharia, se um de vocês é o Neymar da computação. Tem muitas pessoas da programação que me seguem. Se um de vocês é o Neymar do direito. Mas aí, porra, não adianta, né? Eu te falar para ir fazer medicina, né?
Quer dizer, o que eu posso te fornecer, a minha pretensão com o clube é quase sempre te fornecer ferramentas, é quase sempre te fornecer, né, ferramentas para que você possa criar o teu dicionário e não te dar um dicionário pronto. Porque o dicionário da minha vida, que eu criei, serve para interpretar os meus problemas, reinterpretar os meus problemas da maneira que me serve, para me tirar da condição de vítima derrotado, né, e me colocar em uma posição muito mais empoderada. Né? Apesar de eu odiar essa palavra, porque ela foi sequestrada e cooptada pelos movimentos sociais, é necessariamente uma boa palavra. Quer dizer, ela empodera, né? Esse processo de tu conhecer e saber criar, né, um dicionário de significados para si mesmo, ela te empodera. Que é o que o terapeuta faz. E se ele não faz, caralho, tem algo errado. Ele deveria estar fazendo isso, né? O terapeuta, ele deveria, na verdade, te ajudar a limpar ali o pensamento e não só ficar, muito bem, como você se sente sobre isso? Me dá R$ 200, eh, né? Mas a minha intenção é conseguir te fornecer tudo isso, né? E é por isso que eu bato tanto na tecla do clube, é por isso que eu bato tanto na tecla de uma comunidade. Por quê? Porque sem apoio é muito difícil você fazer isso sozinho. Muito. Quer dizer, eu não conseguiria, né? Eu tento oferecer uma solução. Por quê? Porque eu encontrei esse problema no passado. Então eu não gostaria que outras pessoas passassem pelo que eu passei. Eu acho que é até uma maneira de você conseguir transformar ali, né? É um pouco daquilo que eu estava falando antes, né? Você consegue transformar, reinterpretar aquilo que aconteceu com você de uma maneira melhor. Então, se eu passei por dificuldade e eu senti a falta de alguém, né? Que pudesse me dar indicação, que pudesse me indicar o caminho, que pudesse me acompanhar, eu gostaria de prover isso para outras pessoas. E a minha intenção com o clube é necessariamente essa, é essencialmente criar um espaço onde as pessoas que sabem que têm problemas, né, que pensam que poderiam ter mais a oferecer para o mundo, mas frequentemente se sentem perdidas porque não têm confiança em si, porque ficam perdidas procrastinando, porque não tem um direcionamento claro, não sabem muito bem como executar, apesar de já ter um plano vago, né? Consigam se encontrar, consigam ter mais ou menos uma caixa de ferramentas que podem usar para aplicar isso na sua vida e trocar experiências. E é por isso que eu digo que é um clube. Por quê? Porque dentro de um mundo que é cada vez mais complicado, cada vez mais difuso, né? Existe a necessidade de que nós nos unimos, né? Existe a necessidade de se unir contra tudo aquilo que vai tentar sequestrar a tua atenção, sequestrar o teu foco, sequestrar, né, a tua oportunidade de ser protagonista da tua própria vida. Então, quando eu faço um vídeo assim, a minha intenção não é ser repetitivo só pelo fato de ser repetitivo. Não é reciclar conteúdo. É bater na mesma tecla de propósito para que você, por meio da repetição, consiga entender o que eu estou falando. E aí, finalmente, conseguir elaborar aquilo que está dentro de você, conseguir dar voz, né? Conseguir criar as palavras, encontrar as palavras certas, né? Para organizar toda essa história que você está se contando. E quando você faz isso, e aí você finalmente começa a escrever, e esse vai ser um dos exercícios, né? Um dos exercícios que eu prevejo dentro do clube, é você escrever. É que quando você reescreve, quando você fala, como eu estou falando, você necessariamente precisa reorganizar isso dentro da sua cabeça. Por quê? Porque, como eu disse, precisa ter uma ordem lógica. Senão, senão é só um monte de fatos soltos, né? Um monte de acontecimentos difusos, espalhados, sem nenhum sentido, né? Mas a intenção toda é você conseguir criar isso de uma maneira intuitiva. E é assim que, quando você dá ordem e vê sentido naquilo, você cria uma solução. Então, olha que legal. O clube é a solução que eu encontrei para o meu problema. É o exemplo máximo que eu posso dar, né? Alguns de vocês perguntam também por que eu fiz medicina. Porque eu queria saber o que tinha de melhor em mim. Eu encontrei a solução para o meu problema.
Eu criei um grande problema na minha vida, substancialmente falando, fazer medicina foi um grande problema na minha vida, né, mas me permitiu encontrar soluções para outros. Melhor ainda, né, me dá a chance de oferecer soluções para os problemas de outras pessoas. Agora a minha pergunta e o meu convite para você é: comece a criar as tuas soluções e parem de criar os teus problemas. A gente se vê na próxima. Tchau.